Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui na casa de João Ramalho, sendo envolvidos por toda essa equipe que nos assistem, que nos cuidam, que sempre está com cada um de nós, nos amparando, principalmente nos momentos em que cada um de nós temos vivenciado. E o tema proposto pela casa hoje é o tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 13, que fala sobre a fé e a caridade. E para que a gente possa adentrar o tema dessa noite, nós precisamos entender que em todas as literaturas espíritas, revistas espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, em outras obras, todos citam a fé, a esperança e a caridade como sendo para nós um momento de esperança, de coragem, que a gente possa vivenciar e passar por todos esses momentos com fé, com resignação, com coragem. Então, para que a gente possa entender um pouquinho o tema, eu vou dividi-lo primeiro falando um pouquinho da fé. O que é a fé? A fé é um sentimento inato a cada um de nós, seres humanos. Ela é individual. Cada um carrega em si a fé. Alguns desenvolvem, alguns têm mais vontade, mais coragem para lidar com as situações que vão acontecendo no nosso cotidiano, e outros não têm tanta fé. No primeiro momento, a gente acaba deixando os nossos pensamentos irem para um lado que não é tão bom assim. Mas aí eu pergunto, a fé, ela é simplesmente algo referente a quem está dentro de uma religião? Então, se eu estou vivenciando um problema e não estou inserido no meio religioso, dentro de uma casa espírita, de uma casa católica, evangélica, eu não tenho fé? Eu não vou ter direito a ter a fé? Não. A fé, ela independe da religião. A fé é aquilo que nós trazemos em nosso coração. Como que nós lidamos com tudo aquilo que acontece em nossa vida. Antes de reencarnarmos, nós traçamos um plano reencarnatório, né? Com a ajuda das equipes espirituais, nós sentamos, determinamos aquilo que viríamos a fazer neste planeta. E as equipes espirituais vão nos auxiliando. Nós pedimos muito mais do que poderíamos cumprir. Mas Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, sabe o que cada um de nós enfrentaria e quais dificuldades passaríamos ao estarmos aqui encarnados neste planeta de expiação e prova. Este é um momento para colocarmos a nossa fé em ação. Momentos esses tão difíceis que temos enfrentado, momentos esses que vemos tantos irmãos desencarnando, sozinhos, ali amparados pelas equipes espirituais. Momentos esses em que vemos tantos amigos passando por dificuldades, pela falta do alimento, pela falta do trabalho, por tantas outras dificuldades que cada um de nós estamos vivenciando. Esses momentos já eram esperados. Toda a parte espiritual já vinha nos orientando para as mudanças, para essa grande transição de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Era necessário que pudéssemos olhar o outro com mais compaixão, com mais amor. E temos percebido, talvez não da forma como gostaríamos, mas temos percebido tanto amor envolvido, um olhar para aquele que não pode sair, um olhar para aquele que está necessitado, um simples telefonema para falar com alguém que está sozinho. E essa é a verdadeira caridade a qual nosso Mestre Jesus vem nos trazer.
Nosso Mestre Jesus, quando esteve aqui entre nós, há 2020 anos atrás, Ele trouxe um ensinamento. Primeiro, o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Esses momentos requer que a gente coloque em prática essas duas lições que o Mestre nos trouxe. Ele é o nosso direcionamento, é através dos seus ensinamentos que Ele vai nos dando a cada dia um norte, o caminho a cada qual de nós temos que seguir. Então, que a gente não está sozinho, tenhamos a certeza, porque a espiritualidade vai nos envolvendo, vai nos acalmando, vai nos trazendo a paz, a serenidade. E aí nós precisamos colocar em prática os ensinamentos contidos no Evangelho do Cristo. Ensinamentos esse de ter fé, essa fé raciocinada, inabalável, que dias melhores virão. Todas as dificuldades servem para o nosso crescimento. Crescimento esse moral, espiritual. Nós vamos nos depurando à medida que nós vamos enfrentando os nossos problemas, de cabeça erguida, com a certeza de que Deus está ao nosso lado. Ele sabe o que cada um de nós precisa nesse momento e manda as suas equipes espirituais, manda o seu Filho amado, Jesus, a nos estender a mão nesse momento tão difícil. É essa fé que a gente precisa acreditar, essa fé com coragem, ter resignação, sermos mais indulgentes, porque nós estamos no momento de cobrarmos de nós mesmos, porque isso, porque aquilo. Então é o momento de vivenciarmos e colocar em prática a nossa fé, porque se acreditamos em Deus, se tenhamos a certeza de que Jesus está conosco, não há nada que temer. Tudo vai passar, tanto os momentos ruins como os momentos bons. Tudo passa. E aí vai se deixando pelo caminho os aprendizados, aquilo que nós tiramos de lição desses momentos. O amor acima de tudo, esse é o ensinamento do Cristo. E esses momentos em que estamos nos despedindo de tantos amigos, de irmãos que nem conhecemos, nós precisamos manter o nosso equilíbrio mental, a nossa parte física em equilíbrio, mentalizando coisas positivas, envolvendo a todos os que estão inseridos neste planeta Terra, que tem vivido momentos tão complicados. Essa é a hora de colocarmos em prática a verdadeira caridade, a caridade a qual Jesus ensina através do seu Evangelho. Caridade essa que é não só do dar a esmola, da caridade material, mas a caridade de olhar com mais amor aqueles que estão ao nosso lado. Precisamos começar a mudar os nossos pensamentos, o vigiar e o orar, principalmente nesses dias difíceis, implementando em nossos lares o Evangelho no lar, que é tão importante nesses dias. O Evangelho no lar, ele nos traz esse equilíbrio. As equipes espirituais estão lá com cada um de nós a nos envolver, através da prece ao deitarmos, na prece ao levantarmos. É importante mantermos essa conexão com a espiritualidade, com Deus, porque se temos esperança, e a palavra esperança vem do verbo esperançar, muito diferente do esperar. Esperançar é ter a esperança, mas colocá-la em prática, em ação. Nós não podemos ficar de mãos atadas, esperando que todas as equipes venham a nos ajudar. Precisamos também fazer a nossa parte. Precisamos olhar com mais amor aqueles que estão à nossa volta. E o Evangelho no lar nos fortalece para o dia a dia.
Nos fortalece porque temos a certeza de que Jesus está à frente com a sua legião de equipes a trazer um mundo melhor para cada um de nós, mas depende da nossa ação, depende daquilo que fazemos, de colocar em prática esses ensinamentos. A lição já foi nos deixada há 2020 anos atrás. Então é momento de parar, de refletirmos o que nós ainda precisamos mudar. A tal reforma íntima que tanto ouvimos falar nas casas espíritas, que nada mais é que a nossa transformação moral. O que eu preciso mudar? O que eu preciso aprender diante dessas dificuldades? O que eu posso fazer? Eu posso ser voluntário, eu posso sair, não agora, nesse momento, mas o que eu posso fazer? E essa parte da nossa resignação, de olhar com mais amor aqueles que estão à nossa volta, começa dentro do nosso lar, porque estamos inseridos com pessoas diferentes de nós, com pensamentos diferentes, com ideias, com opiniões. E aí é o momento de colocarmos a nossa caridade em prática, respeitando a opinião do outro, respeitando o espaço do outro nesses momentos de confinamento. Esse é o grande momento de olhar para aqueles que estão perto de nós. Primeiro a nossa família, depois aqueles que vêm à nossa volta no trabalho, nas casas espíritas, nos templos religiosos, na sociedade como um todo. Há um momento certo de colocarmos em prática esses ensinamentos. A verdadeira caridade, ela só ocorre quando a gente se apercebe dos nossos momentos, das nossas fragilidades, de quanto a gente precisa melhorar. Porque está lá, escrito no Evangelho, que a gente precisa ser indulgente. Indulgentes com o outro é ter paciência, é ser mais tolerante, né? É olhar com mais amor, benevolência e perdão das ofensas. Todos nós estamos inseridos neste planeta, nessa escola bendita, neste hospital que cuida de cada um de nós. Então nós precisamos começar a ser caridosos. Nós somos caridosos quando nós perdoamos a ofensa do outro. Nós somos caridosos quando nós reconhecemos as nossas imperfeições com humildade e começamos a tentar mudar. Nós somos caridosos quando nós nos abstemos de julgar o nosso irmão. Nós somos caridosos quando a gente vem do sofrimento de alguém ou quando sabemos de alguém que está passando por dificuldades, indicamos uma boa leitura, uma casa, seja ela qual for, para que ela possa ter o amparo necessário. Nós somos caridosos quando nós colocamos em prática os ensinamentos. E quantos ensinamentos o Cristo nos trouxe. Quantas lições precisamos aprender nessa caminhada. Começa por nós a semear as boas sementes, porque as sementes serão colhidas, talvez não agora, mas para um momento depois, para uma nova encarnação. Quantos desencarnaram, estão tendo a oportunidade de ter cumprido a sua missão nesse momento, porque todos sabíamos quando, ao dormirmos, voltamos à pátria espiritual e somos alertados através das mensagens das equipes espirituais. Nós fazemos parte desse todo, dessa grande mudança. Nós somos os aprendizes do nosso irmão maior, Jesus. Então precisamos estar juntos. Quantos apóstolos, quantos seguidores foram perseguidos? Não seria fácil, e não é fácil nesse momento. Mas se temos a certeza de que estamos juntos no mesmo caminho, com as mesmas realidades, com as mesmas perspectivas de um mundo melhor, se tenhamos a coragem de lutar de cabeça erguida, com resignação, nós passaremos por todos esses problemas
E quando olharmos para trás, perceberemos quantas dificuldades já superamos nessa estrada da vida. Esta é a oportunidade do nosso crescimento moral e espiritual. E eu queria trazer um texto que está lá, que fala sobre fora da caridade não há salvação. Fora da fraternidade, do estender a mão, não há salvação. E ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse a caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não se irrita, não sustenta mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, porque sabe que com Jesus o fardo é mais leve. A porta, ela é estreita, meus irmãos. Ela não terá facilidades, porque todos fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Todos estamos aqui com os mesmos objetivos, de crescermos, de nos melhorarmos, de colocar em prática, porque falar dos ensinamentos do Cristo é fácil, mas colocá-los em prática no nosso dia a dia, essa é a parte difícil. Cada passo que damos no caminho da Boa Nova faz parte desse crescimento. Jesus está conosco, com cada um de nós, e Ele espera que a gente possa olhar com mais amor. Essa é a palavra da noite. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo é o olhar para ele com caridade, com compaixão, é o estender as mãos. Esse é o momento. Essa é a grande lição deste Evangelho do Cristo, que nos traz esse item sobre a fé, a esperança e a caridade. Essa aliança é uma pirâmide que uma sem a outra não pode seguir sozinhas. A fé sem caridade, ela é morta. Precisamos seguir com esperança, esperança de dias melhores, esperança que tudo isso vai passar e que vai restar apenas pessoas querendo a sua melhora, a sua reforma íntima, a sua transformação. Nós sairemos desse momento, dessa crise, muito melhores, porque tenhamos a certeza de que tudo isso servirá para o nosso crescimento. E aí nós vamos derrubando e quitando as dívidas contraídas numa outra encarnação. E esse é o momento de colocá-las em prática. Esse é o momento que Jesus nos pede que possamos elevar os nossos pensamentos diários. Eles precisam nos ajudar. É uma luta e nós precisamos fazer a nossa parte, junto com toda essa equipe espiritual que nos acompanha. Então, que a gente possa elevar os nossos pensamentos, vigiando e orando a cada minuto tudo aquilo que nós temos pensado, refletido, né? Ao acordarmos, que a gente possa olhar para o lado, para os nossos familiares e dizer o quanto eles são importantes, o quanto nós o amamos. Isso é o que vale. É esse momento, é momento de colocar o amor em prática, a caridade a qual Jesus veio nos ensinar. Eu desejo uma excelente semana e que tenhamos a certeza que não estamos só nessa jornada. Somos o tempo todo amparados
pela espiritualidade amiga, pela espiritualidade da Casa de João Ramalho, que nos assistem, que nos acompanha, nos mostrando um caminho a seguir. Que a gente possa continuar firmes, com coragem, com fé e esperança em dias melhores. Que assim seja.